Quando falamos de séries de TV que deram uma baita decaída, Os Padrinhos Mágicos é um exemplo que logo vem à cabeça. Outras séries também tiveram suas fases ruins, mas de vez em quando mostravam aquele brilho que fez a galera gostar delas. Já com Os Padrinhos Mágicos, depois daquele filme dos Caçadores de Canais, e principalmente com a chegada do Puff, a série só tomou decisões ruins. Desde então, começaram a colocar e tirar personagens sem sentido, mudaram a animação pra algo que ficou bem estranho, ignoraram as regras que eles mesmos criaram, exageraram na personalidade de todos os personagens e trocaram as vozes de uma forma péssima. E agora nesse ano lançaram uma nova série, que continua a história da série original, porém com novos personagens, uma nova protagonista e também tá gerando muita polêmica por aí na internet. A série atualmente na data de hoje não tem previsão de lançamento no Brasil, então eu assisti os episódios que já estão disponíveis lá nos Estados Unidos pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então se acomodem pra entender toda a história de Os Padrinhos Mágicos, o novo desejo. O desenho começa com a nossa protagonista Hazel tirando algumas pedras de caixa em seu quarto. Isso pode parecer um pouco estranho, mas calma que é o hobby dela. Hazel havia recém se mudado para outra cidade e por isso estava tentando pensar positivamente que a sua nova vida em outra cidade não deveria ser algo tão ruim, mas infelizmente ficar afastada do seu irmão deixa ela extremamente triste. O irmão de Hazel ficou em sua antiga cidade porque ele estava cursando uma faculdade e não poderia se mudar com Hazel e seus pais. Esse irmão é muito importante para ela e eu arrisco dizer que até mais do que seu próprio pai. Um tempo depois, Hazel escuta a campainha tocar e sai correndo pensando que seu irmão chegou para visitar ela. Mas quando atende a porta, ela se depara com Cosmo e Wanda, que estão trazendo presentes para a família. A mãe de Hazel, depois de receber esses presentes, pergunta para Cosmo e Wanda se eles querem entrar para comer alguma coisa. E sem pensar duas vezes, Cosmo e Wanda entram na casa e se jogam no sofá. Eles conversam um pouco sobre a vida e a mãe de Hazel diz que é terapeuta e escritora. Ela entrega um livro de presente para Cosmo, que nunca vai ler esse livro, mas aí ninguém precisa saber. Cosmo e Wanda contam um pouco sobre a sua vida e diz que são um casal aposentado tentando levar a vida da melhor maneira longe da cidade grande. Wanda, enquanto conversava, meio desajeitada, quebra a estante da casa, mas ela usa magia, reconstrói a estante antes que os pais percebam. A pequena Hazel percebeu essa situação estranha e ela tenta falar para sua mãe sobre o que acabou de acontecer, mas a sua mãe nem seu pai levaram ela a sério, afinal, ela é só uma criança. O pai de Hazel conta um pouco sobre o seu trabalho. Ele é um cientista que busca fenômenos sobrenaturais, e quando Cosmo e Wanda escutam isso, não passava nem agulha, se é que vocês me entendem. Então, com muito medo de dar ponto sem nó, Cosmo e Wanda foram embora rapidinho. A mãe de Hazel fica sem entender o porquê eles foram embora assim tão rápido, e o pai de Hazel explica que o seu trabalho às vezes pode assustar as pessoas, e por isso que ele ama esse trabalho. Cosmo, já fora de casa, pergunta pra Wanda se teria alguma possibilidade do pai dela estar atrás dos dois, mas Wanda o tranquiliza, dizendo que provavelmente não, já que eles não estão chamando a atenção, e depois ele sai arrastando a cabeça no chão, o que já não é nem um pouco normal, mas tudo bem. No dia seguinte, Hazel chega no seu primeiro dia em sua escola nova. Ela se apresenta pra turma e conta algumas coisas sobre ela, como seu hobby de colecionar pedras e como ela ama o seu irmão mais velho e como ele é incrível. Mas infelizmente, a apresentação não pegou muito bem, e um garoto de óculos escuro começa a zoar ela por conta do seu hobby um tanto quanto estranho. Hazel no café da manhã se senta sozinha, mas antes que pudesse ter paz, o mesmo garoto chega pra incomodar de novo. A conversa dos dois não tem nada de importante, por isso eu não vou explicar muito. Só pra contextualizar, esse garoto é um riquinho mimado chamado Dev de Madome, que é neto do Doug de Madome, aquele ricão mesmo do desenho original. Dev se gaba um pouquinho como todo bom herdeiro faz, e depois começa a apresentar pra Hazel todo o pessoal da escola. O primeiro a ser apresentado é Trev, um garoto de cabelos verdes que se acha um bad boy, mas parece um emo grill. Conhecemos também Win, que é apenas um skatista de cabelos roxos e bem estiloso por sinal. Bev é uma jogadora de futebol, mas que não gosta de chamar o jogo de futebol. Yasmin é uma bela cantora para os surdos, pois ela canta muito mal. Já Kevin é aquele famoso cabeludinho amado, que faz publi para uma empresa de bebidas. E por último, Fred, um ruivinho que tem um canal no YouTube de ASMR. Esse sim eu posso dizer que é meu favorito. O cara já tá produzindo conteúdo na escola, então merece o meu respeito. Dev então, depois de apresentar a todos, vai embora enquanto tira um sarro da cara de Hazel, pois ela estava sentada num banco que tinha tinta fresca. Depois de um longo dia na escola, Hazel vai pra casa com raiva do seu primeiro dia de aula por causa de tudo que aconteceu. Na portaria do seu prédio, ela encontra com Cosmo e Wanda, usando magias para fazer cupons em sua caixa de correio. Já dentro de casa, a mãe de Hazel pergunta sobre o seu primeiro dia de aula. Hazel mente para sua mãe e diz que foi tudo bem. A mãe de Hazel recebe uma ligação de Anthony, o irmão mais velho, avisando que não vai poder visitar eles agora, pois o seu voo foi cancelado devido a uma tempestade. Hazel fica com uma mistura de raiva e tristeza e vai pro seu quarto.
quarto. Ela começa a arrumar uma mala, pois agora ela estava decidida a ir atrás do seu irmão. Ela passa pela portaria do prédio e vê novamente Cosmo e Wanda, que agora estão com mais cupons de desconto na sua caixa de correio. Ela tentou sair de fininho para que ninguém percebesse, mas Cosmo e Wanda perceberam e perguntaram para ela o que ela estava fazendo sozinha com uma mala. Hazel tenta inventar uma desculpa e diz que estava pronta para fazer a sua primeira viagem espacial. Cosmo nesse momento tem pensamentos bem nostálgicos de todas as suas missões espaciais que fez com um garotinho que marcou a infância de muita gente que tá vendo esse vídeo aqui. Wanda percebeu na hora que ela estava mentindo e falou para Hazel dizer a verdade. Hazel começa a contar tudo de ruim que estava passando na sua vida. Cosmo e Wanda começaram a perceber que ela precisa deles, e enquanto estavam alucinados pensando nisso, Hazel corre e foge atrás de um ônibus para ir ao aeroporto. Ela encontra um ônibus e também encontra nada mais nada menos que Timmy Turner. Bom, aqui a gente não pode dizer se é o time com 100% de certeza. Algumas teorias na internet diz que o time só vai aparecer depois, mas infelizmente Hazel não consegue pegar o ônibus, pois na verdade aquele ônibus era apenas uma gravação para o novo filme do Queixo Rubro. Então, triste de novo, Hazel vai em direção à sua casa, onde Cosmo e Wanda estavam esperando ela. Hazel, em desespero, começa a desejar que queria ter asas para poder voar por conta própria. Ela deseja com uma vontade tão forte que os poderes de Cosmo e Wanda começam a se ativar. E finalmente... Mas por conta de Cosmo e Wanda não usarem seus poderes por muitos anos, a magia colapsou e eles transformaram Hazel em uma mosca. Quando ela percebe como seu corpo tá agora, ela entra em pânico e começa a gritar muito. Cosmo e Wanda agora revelam pra Hazel que são fadas e que vivem no mundo humano apenas para realizar desejo das crianças infelizes que necessitam dos seus poderes. Eles também revelam que já faziam esse trabalho por mais de 10 mil anos e que realizaram desejos em diversas épocas da história. Eles começam a chorar em um ataque de nostalgia dos velhos tempos. E enquanto estavam distraídos, Hazel foge novamente, só que dessa vez voando para ir atrás do seu irmão. Alguns metros depois de casa, Hazel encontra um pote de batata frita, que é uma das suas comidas preferidas, e para comer um pouco. Cosmo, vendo isso e usando todo o seu QI, tem uma ideia genial de fazer uma trilha de batata frita até a entrada da casa de Hazel, e incrivelmente funcionou. Hazel é capturada em sua casa, pois já não conseguia andar depois de comer muita batata frita. Wanda então tenta distrair os pais da garota para Cosmo transformar Hazel novamente em humana. Porém, novamente, as coisas não funcionaram como planejado. Quando Cosmo abriu o pote, Hazel saiu voando para tentar novamente ir em busca do seu irmão. Cosmo, novamente, com a sua genialidade infinita, começa a acertar Hazel com sua magia para transformar ela em humana. Ela, ainda tentando escapar, acaba caindo dentro de uma planta carnívora, que foi um dos presentes que Cosmo e Wanda deram pros pais dela no início do episódio. Cosmo começou a chorar porque estava pensando que a Hazel ia de Americanas. Já Hazel, dentro da boca da planta, percebe que ela fechava sua boca um tanto quanto devagar, mas estava presa em uma superfície que tinha um musgo bem esquisito. Hazel começa a ver ao seu lado e vê diversos insetos mortos e uma formiga ainda viva. Hazel e a formiga conversam um pouco e então a formiga se apresenta como Tony, e Hazel pergunta para ela o que ela estava fazendo dentro dessa planta. Tony diz que estava fazendo o seu trabalho, que era ir atrás de comida para depois voltar para casa, pois era necessário alimentar a sua família. Devido às palavras da formiga, Hazel começa a ficar muito mais sentimental, e Tony explica para ela que por mais que ele ame muito a sua família, ele também tem sua própria vida, e ficar afastado da própria família o deixa mais forte para construir o seu futuro. Depois da reflexão, Hazel consegue escapar junto com Tony voando para fora da boca da planta. Cosmo a captura e realiza o desejo de Hazel de voltar a ser humana, e tudo volta a ser normal como antes. Um tempo depois, Hazel faz uma visita a Cosmo e Wanda, e quando entra na casa deles se encanta com a vista incrível do mundo das fadas. Cosmo conta para Hazel que a última vez que estiveram no mundo humano, agindo como os padrinhos mágicos, acabaram ficando 7 anos presos dentro de um aquário disfarçado de peixes. E baseado nessas informações, a gente pode chegar a duas conclusões. A primeira é que Timmy foi a última criança que Cosmo e Wanda foram os padrinhos mágicos, e que eles deixaram Timmy logo após o mesmo completar 17 anos de idade. Cosmo pergunta para Hazel se ela quer ter padrinhos mágicos para eles deixarem logo essa aposentadoria de lado, e como de esperado, ela imediatamente aceita. E a partir desse momento, Hazel tem Cosmo e Wanda como seus padrinhos mágicos. Já em outro dia, Cosmo e Wanda junto com Hazel no espaço estão brincando de Salve a Princesa. Wanda está transformada em uma vilã cavalo marinho e Hazel parte pra cima dela, pois é a heroína cavaleira. Após derrotar o cavalo marinho, a princesa Cosma dá um abraço em Hazel. Essa brincadeira, na verdade, é uma comemoração do 100º desejo de Hazel desde que ela recebeu seus padrinhos mágicos. E o mais engraçado disso tudo é que se passou apenas um episódio e ela já fez mais de 100 desejos. Imagina até os seus 17 anos. Hazel deseja voltar pra casa e quando retornam, do céu do seu quarto cai ele, o brabo, o lendário
lendário George Vo Strangle, a fada mais forte do universo. Hazel o cumprimenta e Wanda está desesperada, porque se George está ali, significa que eles fizeram alguma coisa de errado. George está irritado e diz pra Cosmo e Wanda que eles deveriam estar aposentados, mas eles fizeram ao contrário e escolheram sua própria criança. Ele continua dizendo que era pra Hazel ter outro padrinho mágico, e quando Hazel se assusta com essa informação, o padrinho mágico que ia ser designado aparece. Jordan diz que essa é a Cookie, ela é a fada mais eficiente que ele tem e pode realizar qualquer desejo em um piscar de olhos. Irritado, ele diz a Hazel que se ela quer continuar junto com Cosmo e com a Wanda, deve provar que eles podem trabalhar juntos. Ele fala pra Hazel desejar algo, porém quando a Hazel começa a ficar muito ansiosa, não consegue falar absolutamente nada. As varinhas de Cosmo e Wanda soltam uma fumaça verde fedorenta, que representa o desejo que quase deu errado. A fada-chefe diz para Cosmo, Wanda e Hazel irem para o mundo das fadas, e se Cosmo e Wanda não conseguirem realizar 3 desejos da pequena, eles serão substituídos pela Cookie. Já no mundo das fadas, eles vão direto para o DMV, Departamento de Violações Mágicas. O chefe das fadas, furioso, teletransporta eles para o DMV e inicia os testes. Ele retira a asa de Cosmo e o captura, dizendo para Hazel fazer um desejo para salvar a sua vida. Ele joga Cosmo para cima de uma torre, e um relógio contando 22 segundos começa a girar. Cosmo está se segurando firme, porém Cookie aparece em cima da torre e usa um pedaço de pena para tentar fazer ele cair. Quando Cosmo começa a cair, Hazel deseja que ele tenha um paraquedas, o que tinha aparentemente funcionado. No entanto, por estar com ansiedade e também pressionada, ela corrige o desejo pedindo para que na verdade ele tenha um trampolim. E nesse momento, o Cosmo começa a cair mais rápido quando seu paraquedas é substituído por um trampolim. Ele grita desesperadamente para que Hazel faça outro desejo. Ela então deseja um colchão, salvando Cosmo de cair nas pedras. O chefe das fadas, irritado, disse que ele disse para fazer apenas um desejo, e Hazel fez vários deles. O próximo teste para Hazel é fazer todos em uma festa dançarem. Hazel fica em dúvida se ela pede um DJ, ou um DJ robô, ou um DJ que toca mumble rap ou Beethoven. O desejo é realizado e um robô DJ é invocado. Porém, ele sai todo maluco, destruindo todos os balões que tinham ali na festa, falhando novamente nesse teste. O chefe das fadas entra em uma batalha de dança contra o robô, e enquanto isso, Hazel lamenta por estar estragando tudo. Wanda a aconselha a não pensar muito e sempre fazer um desejo alto e claro para ser mais fácil de realizar. E já o último teste era um desejo para criar um meio de transporte. Hazel se lembra de quando brincava com seu irmão, e o quão ridículo seria desejar aquela bicicleta, que mistura um monociclo com uma moto. Hazel não consegue pensar no nome, e Cookie toma a frente dizendo que sabe o que ela quer, e faz aparecer um carro ali naquele momento. O chefe das fadas fica impressionado e diz que Cookie é a melhor fada e sabe de tudo que as crianças precisam. De acordo com o livro das regras das fadas, as crianças sempre devem receber tudo aquilo que desejam. O chefe das fadas diz que agora acabou os testes e que Cosmo e Wanda estão novamente aposentados, e diz que Cookie agora é o novo padrinho mágico de Hazel. Cookie coloca Hazel dentro de um carro e sai voando. Já em casa, Cookie está pedindo para Hazel desejar algo, e antes mesmo de falar, ela cria uma boneca e muitas outras coisas que ela não está desejando. Hazel então tem uma ideia e começa a fazer o desejo de uma forma confusa, causando uma grande confusão na varinha de Cookie. O chefe das fadas aparece furioso, dando um belo sermão em Cookie. Hazel diz ao chefe que mesmo com Cosmo e Wanda falhando, ela desejava o que queria, enquanto seu novo padrinho Cookie faz o que quer e não o que ela pede. E então, ela deseja que Cosmo e Wanda sejam seus padrinhos mágicos de novo. Cosmo e Wanda aparecem e dão um abraço bem apertado em Hazel. Cookie, irritada, diz que ela não pode fazer isso, mas é interrompida pelo chefe, que diz que ela pode, porque de acordo com as regras, as crianças devem ter tudo o que deseja. Hazel então deseja a bicicleta que não lembrava o nome e sai para se divertir com seus padrinhos mágicos. Já em outro dia, Hazel acorda e chama Cosmo e Wanda para desejar um bom dia. Wanda, percebendo que ela acordou de bom humor, pergunta se aconteceu algo de bom e se ela viu a mensagem que Dev se mudou de escola. Hazel diz que é melhor assim e que ela está feliz porque sua amiga Jasmine vai se encontrar com ela a primeira vez depois da escola. Wanda pergunta quais os planos pro dia de hoje e Hazel diz que elas vão assistir uma grande franquia de filmes de terror. O filme que ela quer assistir é sobre uma boneca possuída por uma alma de um vitoriano malvado. Ela diz que viu esse filme diversas vezes com seu irmão Anthony e que agora vai ter outra pessoa para ela poder ver de novo. Cosmo, no seu dia menos afeminado, diz que para ele um bom filme seria um romance com bastante drama ou algo desse tipo. Na escola, ela conta sua ideia para sua amiga e a sua amiga diz que ela odeia filmes de terror e de jeito nenhum vai assistir esse tipo de coisa. Cosmo e Wanda diz para ela que sentem muito e que ela vai achar uma solução para isso. Hazel está usando
resetarando todos os seus neurônios existentes, e com isso, deseja que Jasmine não tenha mais nenhum medo. Depois do desejo ser realizado, Hazel olha para o corredor da sua sala e vê que tem outra Jasmine passando, o que era para ser impossível, já que a Jasmine está atrás dela. Hazel pede para usar o banheiro e logo encontra essa outra Jasmine, e antes que pudesse falar algo, a menina se transforma em uma aranha gigante e começa a correr atrás da Hazel. O que aconteceu na verdade é que todos os pensamentos de medo de Jasmine se tornaram reais quando o pedido foi realizado. Basicamente, se ela não tem mais medo, é porque os medos estão fora da sua cabeça. Hazel deseja que Jasmine tenha medo de novo, porém depois de desejar, nada aconteceu. Percebendo isso, ela pede para que os medos sumam, e mesmo assim, eles permanecem ali. As personificações de medo diz que não adianta a garota ter medo de novo. A única maneira de vencer o medo no mundo real é enfrentando eles. Enquanto todos estão tendo aulas, Hazel está tentando enfrentar os medos. Depois de ser presa na teia de aranha, ela pede conselhos para Wanda do porquê, mesmo enfrentando todos esses medos, eles ainda não desaparecem. Wanda diz que, de acordo com o livro das fadas, os medos não são da Hazel, então somente a Jasmine poderia enfrentar isso. Hazel agora tem que pensar em uma maneira de fazer a Jasmine enfrentar os seus medos sem perceber que isso é algum tipo de magia. No intervalo, ela vai falar com Jasmine, tentando encorajar ela de que ela não é tão medrosa quanto diz ser. Então ela continua dizendo que se ela fosse medrosa, nunca teria falado com ela, já que ninguém que estava ali tinha feito isso. Depois dessa conversa, ela convence Jasmine a enfrentar os seus medos, e o primeiro é o medo de altura, logo depois o medo de palhaço e de aranhas, e quando vai superar o seu último medo, que é o medo de queijos, Jasmine começa a ser possuída pelo medo. Hazel questiona a entidade, que diz que está cansada dessas besteiras, e que não vai aceitar nenhuma criança diminuindo seu poder. O medo diz pra Hazel que não adianta convencer a Jasmine a perder os seus medos, se nem ela mesma consegue perder os medos que está criando ao enfrentar todos esses. O medo então começa a jogar na cara que ela tem medo que as pessoas não gostem dela, e por isso tenta repetir as coisas do passado, como assistir os mesmos filmes e tudo isso. Hazel, ouvindo isso, se encoraja e diz que não tem mais medo, e vai fazer coisas novas com a sua amiga. Assim, o medo enfraquece e é derrotado. Jasmine, depois de voltar ao normal, diz a Hazel que se quiser, ela pode tentar assistir o filme de terror. Hazel discorda e diz que não, o melhor pra hoje é assistir outra coisa e tentar fazer novas coisas juntas. Em outro dia de manhã, Hazel está com a sua amiga no corredor do colégio, quando se depara com alguns alunos colocando papéis em uma caixa de votação. O garoto explica que hoje é o dia da votação dos superlativos, e para você que não entendeu, é basicamente uma votação de quem é melhor que o outro em algumas coisas, como quem tem o melhor sorriso, quem é mais provável ser melhor em esportes e essas coisas assim. Jasmine, empolgada, diz que é um evento muito importante para ela, porque ela ganha o de musical todos os anos, desde o jardim da infância. Hazel fica completamente chocada sobre as pessoas conseguirem saber o que as outras pensam uma das outras através disso. Quando seu amigo vai explicar mais, ele percebe que a Hazel não tá mais ali. Ela já tá no banheiro conversando com o Cosmo e com a Wanda, dizendo que não vai esperar essa lista sair. Ela se preocupa muito porque, como é nova na escola, os seus colegas não sabem muito sobre ela, então podem não conhecer o suficiente para poder avaliar suas habilidades. Cosmo então pergunta para ela se ela gostaria que todos soubessem da sua vida como um tipo de pessoa famosa. Hazel concorda, e quando Cosmo e Wanda vão realizar esse desejo, uma torre com um relógio sobe do chão. Um velho com uma foice sai de dentro e diz que esse desejo envolve tempo e por isso está sob as regras dele. O velho então realiza o desejo de Hazel e dá para ela um relógio que está contando o tempo. Ele diz que a fama só vai passar depois que o relógio terminar o seu ciclo completo. De volta à escola, todos os alunos estão distraídos na aula e Hazel entra pela porta chamando a atenção de todos na mesma hora. Ao falar com a sua amiga Jasmine, ela praticamente surta e diz que não acredita que Hazel sabe o seu nome, pois ela é sua fã número 1 e dona do seu fã-clube. Hazel então dá um autógrafo na camisa de Jasmine e o professor Bolinha quase infarta quando viu que ela escolheu a caneta dele para assinar. Em outro momento, aproveitando a sua fama na lanchonete, Hazel escuta uma voz furiosa chamar por seu nome. Hazel percebe que é a diretora e não entende o porquê a diretora tá implicando tanto com ela. Ela pergunta pra Wanda, que diz que é normal, porque junto com a fama, os haters também estão lá. A diretora, enfurecida, ironiza com a Hazel, perguntando se ela é algum tipo de celebridade pra gerar tanta aglomeração assim na escola. Quando Hazel concorda, a diretora diz que não é certo os alunos estarem no meio de uma celebridade. Ela avisa pra Hazel que se a fama impedir todos os alunos de fazerem as suas tarefas de alunos, irá pedir a transferência de Hazel para uma escola de Hollywood para atores mirins. Hazel corre pro banheiro de novo e deseja que o Senhor do Tempo esteja ali. O Senhor do Tempo aparece e Hazel pede para que ele acabe com seus 15 minutos de fama. O Senhor diz que a fama não vai acabar até que a areia do relógio acabe por completo, e pelo visto, ainda tem 22 horas restantes. De repente, uma garota chamada Nick do Tempo aparece. Nick tenta achar uma solução, alterando o fuso horário dela para o de Nova York para salvar a Haze.
Nick diz que se Hazel agir como uma nova-iorquina o suficiente, o seu relógio deve zerar até o horário de almoço. Hazel fica confusa, pois não sabe como agir, porém Cosmo e Wanda diz que já viveram lá e sabem como ajudar. Assim eles começam a trocar as roupas de Hazel para as roupas típicas de um nova-iorquino. Hazel então começa a agir como uma pessoa de Nova York do modo raiz. Ela come comida de rua meio duvidosa e outras coisas não tão importantes como fazer um musical, quando de repente o seu relógio expira e sua fama acaba. Hazel vai na parede dos superlativos para ver se ela tinha ganhado alguma coisa ou não, e quando ela se dá conta, sua foto no cartaz está de garota mais à frente do seu tempo, querendo dizer que Hazel sempre tem ideias boas e inovadoras que todos não pensaram antes. Na noite de outro dia, Hazel está assistindo um programa de casos criminais na televisão com seu pai. Após o programa se encerrar, Hazel começa a procurar fotos de outros DVDs para assistir, mas o seu pai lamenta por não poder continuar assistindo agora, pois ele precisa recarregar os seus equipamentos para caçar fantasmas. Hazel implora, mas não adianta. Seu pai diz para ela que na próxima semana promete que vai assistir de novo. Cosmo sugere então adiantar o tempo, mas Hazel se nega depois da sua última experiência com o Senhor do Tempo. Hazel então empolgada sai para buscar um mistério para resolver, já que não pode mais assistir com seu pai. Hazel e seus padrinhos observam um homem entregando uma encomenda, e logo após ele sair começam a investigar. Durante a investigação, Hazel encontra algumas coisas estranhas, como a família jogando fora um tapete volumoso. Hazel retorna para casa e começa a criar algumas teorias, ligando os fatos do que ela tá investigando, quando de repente a mãe de Hazel entra no quarto dizendo que eles deveriam jantar com a família nova que se mudou para lá. Hazel fica bem desconfiada, pois é a mesma família que ela estava investigando. Hazel e sua família chegam na casa dos suspeitos, que logo convidam eles para entrar. O pai suspeito dá um presente pro pai da Hazel. Hazel acha isso muito estranho e pula na frente da caixa impedindo seu pai de pegar. Ela dá uma desculpa que é falta de educação abrir uma caixa antes de jantar. Hazel então vai pro quarto infantil de visitas, onde conversa com Cosmo e Wanda. Ela pede para encerrar esse desejo porque se cansou de ser uma detetive, porém Wanda vê no livro das regras que ela não pode desejar isso, já que o seu desejo foi ser uma detetive com uma de televisão, e nenhuma detetive de televisão usou magia para resolver os seus casos. Hazel, agora determinada a resolver esse caso, sai para procurar o filho da família, que ela viu quando a mãe estava jogando o tapete fora. Ela tem certeza que ele é o principal suspeito. Quando entra no quarto dele, se dá conta que são dois irmãos gêmeos, e eles ficam repetindo toda hora que estão se preparando para o fim do mundo. Hazel então sai correndo para a cozinha, onde seu pai e a sua mãe estão jantando com a família. Ela faz a sua mãe cuspir a comida, e começa a fazer perguntas sobre por que a família está agindo tão estranho assim. A família diz que eles são apenas preparadores para o dia do juízo final, e que tudo que eles jogam fora é para não ter problemas governamentais com o meio ambiente. Hazel, depois de descobrir isso, percebe que solucionou o mistério. Ela pede desculpas para a família por tudo que perguntou, e eles dizem que tá tudo bem, mas é só uma paranoia deles mesmo. Hazel, depois desse dia, começou a ter mais consciência de seus desejos, e quanto ele pode impactar na vida dela e de outras pessoas também. Bom, e essa é a história completa até agora. Eu foquei nos episódios que mostram toda a evolução da Hazel. Eu confesso pra vocês que eu gostei bastante desse desenho e tava esperando bem menos, mas eu me diverti bastante assistindo e escrevendo o roteiro aqui pra esse vídeo. E aí, o que vocês acham? Supere a série original? Valeu por assistir e tamo junto!